Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT caça autorização de transporte regulada via energia e licença operacional da aviação Umuarama. Grupo JCA cria o WhatsApp exclusivo para atendimento a vítimas de assédio. Viação Catedral é condenada por desobediência sanitária. Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul libera 66 milhões de reais para que a Prefeitura de Cascavel compre ônibus elétricos. Com o início do Euro 6, produção de caminhões e ônibus encolhe em janeiro. Notícias da aviação Itapemirim e Suzantur. A Suzantur diz que a NTT está criando obstáculos ao início das operações e acusa a Aviação Garcia e pede multas de 390 mil reais a Sinarte e Urbis. E ainda você confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. A diretoria colegiada da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, fundamentada no voto DDB 004 de 30 de janeiro de 2023, tomou uma série de decisões relativas ao transporte regular interestadual e internacional de passageiros. Pela deliberação número 28, a diretoria decidiu cassar o TAR, o termo de autorização de serviços regulares e a licença operacional número 152 da empresa Via Energia Transportes Limitada ME. O motivo é a perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objetivo da autorização, conforme o artigo 24 da Resolução nº 4.770, de 25 de junho de 2015, com o artigo 5 da Resolução nº 5.010, de 4 de fevereiro de 2016, ambos com fundamento no artigo 48 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Com a deliberação fica determinada a SUPAS, Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, que notifique a interessada acerca dos termos da decisão aprovada pela diretoria colegiada. A deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Em 24 de novembro de 2022, a Via Energia, empresa com endereço em Paulo Afonso, na Bahia, foi intimada pela NTT no prazo legal de 10 dias para a regularização documental de seu TAR. De acordo com a publicação da época no Diário Oficial da União, a intimação ocorreu após infrutíferas tentativas de notificação da empresa por meio eletrônico e via postal. A Via Energia surgiu operando com dois novíssimos Marco Polo Paradiso G7800DD, com chassi Volvo B420R, na única linha que ligava Natal, no Rio Grande do Norte, a Santos, em São Paulo. Esta linha a empresa obteve junto à NTT, através de liminar. A empresa adotou logo no início, em 2014, uma identidade visual semelhante à da Autoaviação Catarinense. Logo no começo, em 2014, operava com 6 ônibus Comil Campione adquiridos da Real Expresso e Real Federal. No segundo semestre de 2018, no entanto, a única linha da Via Energia foi encerrada. Matérias de jornais da época relataram o fato de que passageiros de Campinas ficaram sem ônibus no fim de ano para o Nordeste. A NTT informou então que a única linha que a empresa estava autorizada a operar havia sido paralisada em setembro de 2018. Já pela deliberação número 32, a diretoria colegiada extinguiu, mediante cassação, a licença originária número 27/2016, que habilita a empresa Viação Umuarama Limitada para realizar a prestação do serviço regular do transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, referente à linha Mundo Novo a Salto del Guairá, prefixo número 19000500, por perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objetivo da autorização.
Determinar a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros que notifique a interessada acerca dos termos da decisão aprovada pela diretoria colegiada em atendimento ao artigo número 3 da Lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999. O Grupo JCA, composto pelas viações Cometa 1001, Catarinense Expresso do Sul e Rápido Ribeirão, divulgou no dia 7 de fevereiro de 2023 que criou um canal de atendimento 24 horas para que os clientes avisem sobre situações de desrespeito ou importunação relacionadas a assédio. O atendimento é feito pelo WhatsApp por uma equipe formada exclusivamente por mulheres. A diretora de Marketing e Experiência com cliente do Grupo JCA, Renata Pedretti Pestana, explica o serviço. As mulheres costumam se sentir mais amparadas e seguras quando são atendidas por outras mulheres, principalmente em situações de assédio. Por isso tivemos esse cuidado de formar uma equipe de atendimento com este foco. Se houver a necessidade de atendimento durante as viagens, a comunicação será rápida e direta via WhatsApp, poupando as passageiras de burocracias como baixar aplicativos específicos para obter o suporte. Após o contato, toda denúncia terá uma ação corretiva imediata. O serviço SOS Bus foi lançado em novembro de 2022, após um estudo de mercado e pesquisas feitas com os passageiros. Toda a equipe de atendimento é treinada para acolher a cliente. Entre as medidas adotadas estão o contato com o motorista do veículo para que faça a intermediação local e o apoio no acionamento de órgãos competentes, além do acompanhamento para que a viagem siga em segurança. Entendemos que o nosso papel, enquanto empresa socialmente responsável, é viabilizar um canal de apoio acolhedor e humano para a rápida tratativa e solução das ocorrências que virem a acontecer, já que, infelizmente, casos como esses ocorrem todos os dias em diversos lugares. As clientes também podem contar com o apoio de nossos motoristas, que são treinados para lidar com situações adversas e prestar assistência às vítimas. Completa Pestana. Até o fim de fevereiro, todos os ônibus do Grupo JCA terão adesivos com orientações e o número do SOS Bus. A divulgação do serviço também é feita nos televisores que ficam nos guichês das rodoviárias e via SMS, enviado para os clientes antes da viagem com informações sobre o novo canal. O SOS Bus está disponível no número 11 98975 3819. A juíza Patrícia Luz Cavalcante, do Juizado Especial Civil e Criminal de Uruçuí, sentenciou a empresa Catedral Empresa de Transporte de Passageiros Limitada ME a pagar a quantia de R$3.000 a título de danos morais à cliente. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Piauí, a denúncia, a cliente adquiriu uma passagem de ônibus de Teresina para Fernando Magalhães, na Bahia, e assim que entrou no transporte, alegou que o mesmo apresentava graves problemas higiênicos. Na ocasião, a autora da denúncia fotografou o interior do veículo da empresa, constatando que o mesmo desobedecia às regras sanitárias básicas, colocando em risco a saúde dos passageiros expostos à sujeira e ao contato com chuvas, e evidenciando que a ré inadimpliu o contrato de transporte ao deixar de garantir condições mínimas de conforto e segurança aos seus passageiros. Diante do apresentado, a empresa ré foi condenada a pagar a quantia a fim de recompor o dano moral reconhecido à vítima e garantir o desestímulo de situações análogas. 3 jovens foram flagrados no fim da tarde desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, entrando sem pagar em um ônibus no corredor metropolitano ABD da MTU, por uma das portas de saída. O caso aconteceu por volta das 5h30 da tarde, na parada Gilda, em Santo André, em um ônibus da linha 287, que seguia para o terminal Santo André Oeste. 2 passageiros estavam desembarcando e tiveram de se desviar, senão poderiam ser empurradas pelos jovens. Pelo que a reportagem verificou no local, o motorista não teve como evitar. O modelo é grande, com 23 metros de comprimento, e no momento o motorista controlava o embarque de passageiros. Os jovens estavam em um abrigo do ponto, que fica recuado em relação do local onde param os ônibus, porque o corredor é de 1986 e ainda tem naquela parada a configuração da época em que se embarcava pela porta traseira. Apesar do ocorrido, ninguém acabou ferido e o ônibus seguiu viagem.
Um dos jovens, ao perceber que estava sendo filmado, fez sinais para a câmera. Além de representar evasão de receita do sistema de transportes, o ato pode representar risco a quem está desembarcando, que pode se desequilibrar e eventualmente empurrar e cair. A empresa Next Mobilidade, operadora dos ônibus, foi contratada e disse que acionou a fiscalização. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Uma passageira que desembarcava de um ônibus da linha 552 Guarulhos, Parque Santos Dumont a São Paulo, metrô Armênia, no terminal Secap, em Guarulhos, na manhã desta quarta-feira, se desequilibrou e acabou fraturando a perna. De acordo com a MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, responsável pelo gerenciamento das linhas intermunicipais do transporte coletivo, o caso aconteceu por volta das 7 horas e 35 minutos da manhã. A jovem foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao Hospital Geral de Guarulhos. A MTU e o consórcio Internorte responsável pela operação da linha disseram que estão à disposição das autoridades para a apuração das circunstâncias do acidente. O estado de saúde da usuária não foi divulgado. A nota na íntegra da MTU diz o seguinte: às 7 horas e 35 minutos da manhã desta quarta-feira, uma passageira do ônibus da linha 552 Guarulhos, metrô Armênia, se desequilibrou ao desembarcar na plataforma do terminal Secap, fraturando a perna. O serviço de resgate foi acionado e ela foi acompanhada ao Hospital Geral de Guarulhos. A MTU e o consórcio Internorte, responsável pela operação da linha, lamentam o ocorrido e estão à disposição das autoridades na apuração de circunstâncias do acidente. Com as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo ontem, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, um ônibus da linha 022 Carapicuíba, Vila Dirce, Osasco, Vila Iara, acabou ficando preso em um buraco que se formou após o asfalto ceder na rua Rui Barbosa, em Carapicuíba. De acordo com a MTU, o veículo, que pertence ao consórcio Anhanguera, teve somente o para-choque dianteiro amassado após o incidente. Um ônibus urbano acabou pegando fogo na tarde desta terça-feira, quando trafegava pela Avenida JK, às proximidades da saída para a TO 050. Através das redes sociais e também em grupos de mensagem por aplicativo, algumas pessoas registraram o momento em que o coletivo pegava fogo. Agentes do Corpo de Bombeiros do Tocantins foram acionados e conseguiram debelar as chamas por volta das 3 horas da tarde. Agentes da Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso apreenderam na noite desta última terça-feira uma bagagem com farto material entorpecente. De acordo com a corporação, a apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização na MS 425 BR 060, em Chapadão do Sul, quando abordaram um ônibus de transporte coletivo interestadual na linha Ponta Porã-Brasília. Quando os PMs adentraram no interior do ônibus, um passageiro ficou tenso e passou a esconder o rosto. Ao ser abordado, já confessou que transportava umas coisas na mochila, adicionada no bagageiro superior. Os militares questionaram o que ele transportava. Respondeu que era maconha. Levaria o entorpecente de Ponta Porã até Goiânia, onde receberia a quantia de R$ 1.000 pelo transporte. Na bagagem foram encontradas 7 tabletes de substância análoga à maconha, que totalizou 6,8 quilos. O homem e o entorpecente foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Chapadão do Sul. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 13.700. Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMRMR. Um ônibus da Expresso Adamantina acabou tombando no fim da madrugada desta quarta-feira após bater em um poste na altura do quilômetro 649 da BR-381 em Santo Antônio do Amparo, na região oeste de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que atendeu a ocorrência, o coletivo seguia com 14 passageiros e desses, 2 apresentaram ferimentos, sendo uma pessoa com ferimentos leves e uma com ferimentos mais graves. A concessionária, que administra o trecho, também foi acionada e atendeu uma das passageiras que apresentou maior gravidade em seus ferimentos. A linha que o ônibus fazia não foi informada. A passageira, que não teve seu nome informado por estar com ferimentos mais graves, foi encaminhada para um hospital na cidade de Oliveira. Ainda não há informações do que tenha provocado o acidente.
Um ônibus da empresa Omega Tour acabou subindo o vão central da rodovia estadual ES-010, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na cidade de Serra, na manhã desta quarta-feira, dia 8. A Prefeitura de Serra informou por meio da Guarda Municipal que o acidente ocorreu no sentido Vitória e que o trânsito ficou lento na região. A empresa de ônibus informou que o condutor foi fechado por um veículo de passeio e que, por isso, acabou perdendo o controle e batendo no canteiro central. A direção da Omega Tour informa que, apesar do susto, o motorista segue bem. A Guarda Municipal de Serra informa que não houve feridos no acidente e que a Polícia Militar do Espírito Santo foi acionada para a ocorrência. A Suzano Tour, transportadora turística Suzano, subiu o tom contra a NTT, contra a Aviação Garcia e contra administradoras de terminais em mais uma petição na Vara de Falências da Justiça de São Paulo. A empresa de ônibus urbanos do ABC Paulista, que conseguiu na justiça o direito de operar por arrendamento as linhas das falidas Viação Itapemirim e Viação Caiçara em pedido de 30 de janeiro de 2023, quer que seja determinado o início das operações em 48 horas após a notificação judicial à ANTT. A empresa diz que já pagou mais de R$ 1 milhão pelos arrendamentos de linhas e estruturas de ambas viações, que tiveram falência decretada em 21 de setembro de 2022. Na mesma decisão da falência, a Justiça autorizou o arrendamento por 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Mas não é só isso que a companhia, com sede em Santander, pede. A Suzano Tour acusa a NTT de criar obstáculos e exigências não cabíveis para atrasar o início das operações e chega ao ponto de usar na petição termos como falar que a NTT está sendo mais realista que o rei e que a agência está fazendo um circo armado. Olha só isso. Confira o que a empresa comunicou à NTT. Foi nesse momento que se iniciou as vias crucis da transportadora Suzano para dar cumprimento ao contrato de arrendamento. A NTT se entende maior que a lei e que as decisões desse juízo universal armando um verdadeiro circo para encobrir seus reiterados descumprimentos às decisões judiciais. A ANTT tem sido mais realista do que o rei. Contudo, mesmo diante desse descompasso, a Suzano até agora cumpriu todas as exigências, por mais decabidas que fossem, tal como a apresentação de certidões dos sócios da administração judicial, incluindo certidão de objeto e pede um processo arquivado há mais de 20 anos. Imagina-se a burocracia enfrentada em relação a outros temas. Isso está longe de ser razoável. Uma das acusações é dizer que a ANTT cria exigências que são ligadas às empresas falidas e que não deveriam ser feitas à Suzano Tour. A ANTT está exigindo condições e documentos que são ligados às falidas e não à Suzano. Tudo indica que a ANTT quer enxergar que se trata de um arrendamento provisório das linhas e não a sua operação pelas empresas falidas. A Suzano Tour pede ainda que os Ministérios Públicos Estadual de São Paulo e Federal investiguem as causas dos descumprimentos por agentes públicos de determinação que autoriza o arrendamento das linhas. Com todo respeito, é chegada a hora da basta ao circo armado pela ANTT, que se utiliza da transportadora Suzano e desse juízo universal para desrespeitar a lei e as decisões judiciais e se determinar o imediato e efetivo cumprimento das decisões já prolatadas por esse juízo para o fim de determinar a relutante autarquia que viabilize o início imediato das operações pela transportadora Suzano sob pena de multa diária e expedição de ofício ao Ministério Público Estadual e Federal para apuração de responsabilidade dos agentes públicos que, propositalmente, esquivam-se de cumprir as decisões judiciais e prestam informações inverídicas no processo. A Suzano Tour acusou a Aviação Garcia, empresa do sul do país, que sempre se mostrou ao longo do processo interesse nas linhas da Itapemirim e Caiçara, de ação coordenada de má-fé. Segundo a empresa do ABC, a Companhia do Sul apresentou nova proposta de arrendamento das linhas, mesmo com a Justiça já ter autorizado as linhas para a Suzano Tour. No pedido, a Suzano Tour sugere que a Garcia e a NTT estão alinhadas. Chama a atenção o motivo da Aviação Garcia, mais uma vez de má fé e de forma oportunista, apresentar essa proposta. O argumento seria de que a transportadora Suzano não diligenciou perante a NTT obtenção das autorizações necessárias e que ainda não estaria apta
a operar as linhas da aviação Caiçara. Essa petição da aviação Garcia foi apresentada antes da manifestação da NTT sobre suposta mora da transportadora Suzano. Com todo respeito, esse suposto alinhamento é de se estranhar e, se acaso, deve ser objeto de apuração criminal. De todo mundo, a pretensão da aviação Garcia deve ser rechada, seja porque a transportadora Suzano não tem nenhuma pendência com a NTT, que deverá ser obrigada mais uma vez a cumprir com as decisões judiciais, seja porque o contrato de arrendamento está sendo cumprido, foi autorizado, celebrado e homologado judicialmente, não podendo ser alterado por simples petição de uma empresa oportunista e reputação questionável na medida em que teve veículos apreendidos em razão do transporte de terroristas no último dia 8 de janeiro de 2023. A Suzantur ainda disse que essa demora da NTT destruiu mercados da Itapemirim e Caiçara e com isso beneficiou outras empresas. Esta postura da ANTT permitiu que empresas destruíssem mercados que eram as fontes principais da estrutura econômica da Itapemirim. Empresas essas que até hoje beneficiam-se desses mercados, o que será apurado para fins de sucessão civil e tributária, bem como indenização pelos prejuízos causados às falidas. Considerando que essas empresas prejudicaram a recuperação judicial e se beneficiaram dos mercados que eram da Itapemirim, práticas essas que tiveram papel relevante na convolução da falência. A Suzantur ainda acusou administradores de terminais a dificultarem acesso à realização de reformas em guichês e cita Socicam, Sinarte e Urbis. Apesar de literalidade desta decisão, que determinou expressamente a Urbis, a Sinarte e a Maia e Borba S.A. a restituição dos guichês em nome do Grupo Itapemirim, nenhuma das administradoras cumpriu com a obrigação, apesar da fixação de multa diária de R$10 mil. Finalmente, com relação à Socicam, nos terminais rodoviários de São Paulo e Rio de Janeiro, a transportadora Suzano já vem pagando o aluguel dos guichês desde o mês de outubro de 2022. Mas a empresa mantém-se silente com a relação à autorização para obras de estrutura mínima, luz, internet, pintura, caracterização e etc., atendo-se a uma infindável troca de e-mails e minutas de aditamento de contratos de locação. A transportadora Suzano não tem nenhuma pendência com a NTT, que deverá ser obrigada mais uma vez a cumprir com as decisões judiciais, seja porque o contrato de arrendamento está sendo cumprido, foi autorizado, celebrado e homologado judicialmente, não podendo ser alterado por simples petição de uma empresa oportunista e de reputação questionável na medida em que teve veículos apreendidos em razão de transporte de terroristas no último dia 8 de janeiro de 2023. A Suzantur pede início das operações em 48 horas. Multas à NTT, multa de R$390 mil a Sinarte, multa de R$390 mil a Urbis, determinação de acesso à Socicam, aos guichês do terminal Tietê e salas VIP, consideração do pedido da aviação Garcia, entre outros. Seja prolotada a decisão com força de ofício para, se necessário, ser utilizada pelos funcionários e motoristas da transportadora Suzano quando da operação, que permita o imediato início da operação da transportadora Suzano com a liberação e integração imediata dos sistemas da ANTT, da aviação Caiçara e aviação Itapemirim, já criado no usuário do administrador judicial sem necessidade de análise de documentação exigida no artigo 7, inciso número 1 da Resolução número 4.770 de 2015, pelo período que durar o contrato de arrendamento da transportadora Suzano, independentemente de outras exigências, bem como que não haja obrigatoriedade de novo cadastramento de infraestrutura e esquemas operacionais, bem como apresentação de declarações de terminais públicos ou privados para a execução da prestação de serviços devido aos já existentes e praticados anteriormente pelas falidas, conforme determinado pela Resolução número 4.770 de 2015, por não se tratar de empresas novas entrantes no mercado, em estrito cumprimento às decisões das folhas número 86.361, 86.390 e folhas número 92.129 a 92.142.
e ao contrato de arrendamento celebrado e homologado nestes autos. Caso isso não seja o suficiente, requer-se a decisão determine a ANTT que em 48 horas viabilize o início imediato das operações, adotando toda e qualquer providência que for necessária para que a Suzano possa dar início a operações das linhas das falidas, abstendo-se de realizar novas exigências, já que se trata de um contrato emergencial e provisório, figura essa que não é tutelada pela sua legislação de regência. A fixação de multa à ANTT pelo reiterado descumprimento das decisões judiciais no valor já pago pela transportadora Suzano em razão do contrato de arrendamento em seu favor, que será integralmente revertido para a operação, bem como a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual e Federal para responsabilização pessoal, apuração de crime de descumprimento de decisões judiciais e apuração de atos de improbidade administrativa nos termos dos artigos 77 4 e 139.4 do CPC dos seguintes agentes públicos que atuam e atuaram neste caso: Davi Ferreira Gomes Barreto, diretor da ANTT; Marina Soares Almeida Supas, ANTT; Daniel Ricardo Lemes Linder, gerente operacional de transporte de passageiros, substituto da ANTT; e Caliane Wilma Cavalcante de Lira, procuradora federal. A UBS seja condenada a pagar a R$390 mil de multa, bem como seja expedida carta precatória para a comarca de Curitiba para que a administração judicial e transportadora Suzano possam, com auxílio de oficial de justiça da comarca, utilizar-se de forma policial para cumprir a decisão e retomar a posse dos guichês. A Sinarte seja condenada a pagar R$390 mil de multa, bem como seja expedida da carta precatória para as comarcas listadas acima para que a administradora judicial e transportadora Suzano possam, com auxílio de oficial justiça da comarca, utilizar de força policial para cumprir a decisão e retomar a posse dos guichês. Seja deferida a possibilidade de realização de obras de infraestrutura mínima para a operação dos guichês. Pontos de venda, áreas de carga e salas VIPs do terminal rodoviário Tietê, que é administrado pela Socicam, sob pena de multa diária, para que a transportadora Suzano possa dar efeito e estrito cumprimento ao contrato de arrendamento, pois, vale dizer apenas, da obviedade não basta tomar posse dos guichês. Deve haver a possibilidade de reformas mínimas para a operação de vendas e de bilhetes, assim como fornecer as declarações de embarque e desembarque das rodoviárias agora alocadas pela transportadora Suzano, e seja afastada a pretensão da aviação Garcia pelo seu descabimento inerente, espontaneidade e aparentemente inudidade da empresa. Por fim, requer-se seja aplicada a pena de ilitigência de má-fé da NTT, pois alterou e vem alterando a verdade dos fatos e deixou de dar cumprimento às decisões proferidas por esse juízo. Vem tumultuando o processo por meio de apresentação de petições infundadas com o intuito de induzir esse juízo em erro. Nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, a BRDE, Banco Nacional Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, formalizou um contrato com a Prefeitura de Cascavel, no Paraná, no valor de R$66 milhões para a compra de 15 ônibus elétricos para o sistema de transporte coletivo da cidade. Com a quantia, serão adquiridos 13 coletivos convencionais e 2 articulados, mais outros R$30 milhões já foram liberados pelo banco ao município para que seja construída uma plataforma de recarga para os veículos. De acordo com o prefeito Leonardo Paranhos, com a nova licitação que está sendo feita com validade de 20 anos, 10% da frota de ônibus da cidade, que hoje possui 150 veículos, será elétrica. Não poderíamos fazer um contrato de 2 décadas sem iniciar essa transformação ambiental, sustentável e econômica, explicou Leonardo. Isso só está sendo possível pelas mãos do governo e do BRDE, que acreditou no nosso projeto e disponibilizou investimentos para a compra dos ônibus e a implantação de todo o sistema de abastecimento. A previsão é que o município economize R$260 milhões em combustíveis em 25 anos, tempo médio de durabilidade das placas
fotovoltaicas, que fornecem energia aos ônibus elétricos. Vale ressaltar que a economia dos combustíveis fósseis vai possibilitar o barateamento da tarifa do transporte coletivo e a redução dos custos operacional do sistema. E antes de finalizar, uma última notícia. Em janeiro, a produção de caminhões e ônibus sentiu o efeito da entrada em vigor do Euro 6, o Proconv P8, nova etapa de legislação de emissões para veículos pesados. Saíram das fábricas brasileiras 4,8 mil veículos pesados, um tombo de 57,2% na comparação com o mesmo mês de 2022. Os dados foram apresentados pela Anfávia, a associação que representa os montadoras instaladas no Brasil. A organização aponta que a retração é normal para o período de mudança da legislação. Em janeiro de 2012, quando aconteceu a transição para a legislação do Euro 5, o volume de produção foi ainda menor, de 13,5 mil caminhões e ônibus, lembra Gustavo Bonini, vice-presidente da entidade. O executivo destaca que, na época, a retração foi ainda mais drástica, já que aconteceu na comparação com 2011. Aquele ano foi recorde para a fabricação de veículos pesados no Brasil, com um efeito de antecipação de compra de caminhões com preços mais baixos, antes da mudança de legislação. Se um lado, a produção puxou o freio de mão, as vendas de veículos pesados tiveram crescimento expressivo na comparação com janeiro de 2021. Foram licenciados 10,4 mil caminhões com alta de 20,1% e 1,7 mil ônibus com expansão de 65%. Bonini aponta que o aumento acontece sobre um mês atípico porque, no início de 2022, a indústria enfrentava um dos momentos mais severos da falta de semicondutores. Com isso, embora o mercado tivesse interesse em comprar novos veículos, faltava capacidade das montadoras para atender a essa demanda. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Não esqueça que em breve teremos mais notícias para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.